Você Pode Mais. Hoje eu estou rouca, mas eu não poderia perder a oportunidade de entrevistar grandes nomes da ciência e da medicina. Eles vieram dos Estados Unidos para cá e traz para a gente algo surpreendente. E é por isso que eles estão aqui conosco. Dr. André Weissman. Ele é o criador do método ANR. Seja bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por estar aqui com a gente hoje. É o meu prazer estar aqui no Brasil sempre. Dr. Hélio Vilaça, ele é o responsável pelo tratamento da ANR aqui no Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, Kézia. É sempre um prazer estar com vocês. E o Ben Weissman, né? Ele que é filho do Dr. André Weissman, também está aqui conosco. Ele é o CEO da ANR. Seja bem-vindo. Thank you very much for having me. Ok. Bom, primeiramente, acho que você em casa deve estar se perguntando o que é esse tratamento e por que a Kézia está trazendo esses convidados, né, no podcast. Esse tratamento, na verdade, ele muda vidas, ele transforma vidas. E eu estive exatamente com esses médicos nesse tratamento e pude ver a transformação de vidas. Isso me impactou muito. E é por isso que eu tenho a honra, doutor André, de estar com você aqui agora, de ter te acompanhado durante esses 7 dias praticamente, né? A gente acompanhou aí. E ver o quanto Deus te agraciou com uma sabedoria incrível que é esse tratamento. Mas para as pessoas que entenderem um pouco mais sobre isso, essa revolução que é resetar, digamos assim, o cérebro humano, transformando pessoas, tirando a dependência de opioides, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, né, como que o senhor chegou a esse tratamento e o que, na verdade, é uma dependência de opioides. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Bom, então vamos primeiro tentar entender como as coisas funcionam. A biologia é biologia. Tem pessoas que acreditam na natureza por si, tem pessoas que acreditam em Deus, eu acredito em Deus. Mas se você pensar que no teu corpo, no corpo humano, tem milhões de eventos acontecendo a cada segundo, significa que a nossa vida, nós recebemos a nossa existência a cada segundo e cabe a nós fazer da existência a vida. Agora, no corpo humano tem uma variedade muito grande de químicos que funcionam e tudo que está em volta da gente estimula o nosso cérebro para que os químicos possam responder. Quer dizer, 2 pássaros diferentes, se você observar esses pássaros voando, vão te dar sensações diferentes. 2 peixes que você vê no mar te dão sensações diferentes. Pessoas, quer dizer, tem um mundo infinito de estimulações que o corpo humano tem a capacidade de responder a elas. Então, um dos químicos mais importantes que nós produzimos é a endorfina. O que é a endorfina? É endomorfina. Então, é como se fosse um tipo de narcótica natural. Mas por que o corpo produz uma substância como a morfina? Porque a endorfina é um antidepressante natural, é um ansiolítico natural. A endorfina, ela nos ajuda contra a dor, é um analgésico natural. A endorfina regula o nosso sono, a endorfina nos permite ter prazer. Então, esse sistema de endorfina é um sistema muito, muito delicado e muito importante na qualidade de vida. Então, quando um sistema tão importante é afetado por um opiáceo não natural, que foi introduzido no corpo de fora, quase tudo na vida dessa pessoa vai ficar afetado. Então, o comportamento vai ficar afetado. Na hora que o sistema de endorfina é comprometido, isso compromete tudo, a maneira que você sente, os teus medos, as suas inseguranças, a depressão, e a endorfina também regula a temperatura, regula fluidos, então tudo sai de regulação, você sente dor no corpo inteiro, então aí que a dependência é criada. O problema é que a dependência de opiáceos começou a acontecer severamente nos anos 60 e naquela época não existia tecnologia para entender o sistema da endorfina, para entender os receptores de opiáceos que nós temos no cérebro. Então, tudo que as pessoas poderiam ver era a atitude daqueles afetados, que mudava. Então, o comportamento das pessoas que mudava. Então, todas as maneiras de tratamento foram mais à base psicológica e comportamental. Comportamental. Você me desculpe o português que eu não uso todo dia. Então, quer dizer,
E aí, a cada ano o problema ficou pior. Então, a cada ano, as pessoas que eram responsáveis por esses assuntos, e políticos também, botavam mais dinheiro. Mas eles botavam mais dinheiro naquele caminho, no caminho psicossocial. Ou isolando os doentes da sociedade, botando eles em centros de reabilitação. E aí, enquanto o doente estava no centro, estava tudo bem, mas na hora que saía, voltava tudo igual. E essa era a maneira que se tratava disso. Então, cada ano, o problema ficou pior. Quando o problema fica pior, eles botam mais dinheiro no assunto. E esse dinheiro, esses fundos, foram para uma direção errada. Porque tudo foi baseado na ignorância de não entender o processo biológico, o processo químico. Então, quando você expõe o seu cérebro a um opiáceo, pode ser por dor, pode ser depois de uma cirurgia, pode ser por alguém que quis experimentar por qualquer motivo, mas quando você expõe o cérebro a um opiáceo, você cria um evento biológico. E fazendo isso outra vez e outra vez, o evento biológico passa a ser uma doença médica. Então, tudo que foi controlado pela endorfina vai ficar afetado. E aí essa é a dependência. Como que esses pacientes, eles ficam dependentes, digamos assim? Aonde que eles têm acesso a esses opioides, por exemplo? Então, antigamente, praticamente, eram pessoas que consumiam drogas. Então, tem drogas que te fazem ficar muito ativo, que te levantam, como a cocaína, por exemplo, o crack. E aí eles precisavam de drogas para acalmar. E essa seria a heroína. Então, no Brasil, o problema maior era o crack e a cocaína, porque não existia muita heroína. O problema é que nos últimos 10 anos, a dor foi reconhecida não só como um sintoma de outros problemas, mas como uma doença per se. Então, a dor, hoje, é considerada uma doença. O resultado disso é que abriram clínicas de dor. E vários médicos começaram a fazer clínicas, tratar. Eu sou especializado em tratar de dor crônica. Agora, um dos melhores medicamentos para dor é opiáceo. É morfina, os derivados da morfina, a dolantina, o fentanil. Então, você dá opiáceo para o doente, você imediatamente melhora a qualidade de vida do doente, física e psicológica, mas o problema é que na hora que ele cria dependência, ele perde o sistema de endorfina, que também é antidepressante, que também é ansiolítico, e no final o doente vai sentir mais dor, porque ele vai começar a produzir mais e mais receptores de opiáceos, o corpo vai pedir uma dose maior, o médico não vai entender o que está acontecendo, vai ficar com medo da dose maior e o doente vai sofrer mais. E se der uma dose maior, só vai criar uma necessidade para depois ter uma dose maior ainda. É por isso que hoje em dia, nos Estados Unidos, que o problema já está bem avançado lá, é considerado uma epidemia nacional, é epidemia mundial, para dizer a verdade. O Brasil está um pouco atrás, mas já chegou aqui, já está aqui. Então a pessoa chega num dia que a quantidade, a dose que ele acha que ele precisa é a dose que vai matá-lo. Essa é a tragédia. Aí você tem o caso das mães que dão luz a nenéns dependentes, porque eles foram recebendo pela mãe no útero. E o que se faz com esses nenéns? E a medicina, quer dizer, os doentes, infelizmente, que são dependentes de opiáceos, eles não têm acesso à medicina moderna, porque eles são julgados. E por serem julgados como pessoas com um tipo específico de personalidade, eles são condenados a não receber a medicina moderna. E isso não quer dizer, a dependência de opiáceo é considerada pelo mundo como uma doença crônica repetitiva. E não é. O que é uma doença crônica? A doença crônica é uma doença que nós, médicos, não sabemos revertê-la. Se soubéssemos, não seria crônica mais. Então, o que eu estou lhe falando é que, com medicina moderna, você pode reverter a dependência de opiáceos totalmente. E a tragédia é que muitas pessoas, em todos os níveis da corrente social, das pessoas mais simples, das pessoas mais complicadas, das pessoas mais pobres, mais ricas, de todas as cores e religiões, têm dependência de opiáceos e muitos não falam. Lutam essa luta,
que você passa a ser um escravo do seu próprio corpo. Se você não introduzir o opiáceo, o teu corpo vai te castigar. Vômito, diarreia, pressão alta, dores no corpo inteiro. Então, tem milhões de pessoas sofrendo disso, mas não contam para ninguém porque não esperam nenhuma medicina, não esperam nenhum tratamento. Esperam ser condenados, ser julgados, que as pessoas falam que a personalidade dele não é boa e coisas assim. Então, a ignorância... na minha opinião, a fome e a ignorância são os dois maiores inimigos da humanidade. Então, e aqui também. Então, pelo que eu entendi, a dependência ela é biológica. É biológica, e não puramente psicológica. Biológica. A parte psicológica é um efeito secundário de uma doença primária que não foi tratada. Quer dizer, a parte psicossocial é uma consequência de uma doença primária que não foi revertida e tratada. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, né? Você é judeu, não é isso? Uhum. E você chegou a tratar alguns pacientes, soldados que voltavam ali com muitas dores. Como que você entendeu que o processo estava no cérebro e não exatamente no psicológico? Então, eu vou lhe falar uma coisa que as pessoas às vezes não têm muita... não entendem muito bem a palavra judeu e a palavra israelense e o que está entre os dois, tá? Quer dizer, ser judeu é a religião judaica. Sim. Começou em Abraão, e Abraão foi uma pessoa que vivia numa vila que estava tudo em caos, e ele resolveu sair da vila, atravessar o rio, e ficou observando. E observando a natureza, ele criou uma capacidade intelectual fenomenal. Começou a entender tudo só de observar a natureza, e Deus o escolheu. Disse, tudo bem. Essa confusão toda pode terminar. Eu vou te dar as regras. E você vai passar essas regras para os seus filhos, que vão passar para os filhos dele. Então, você vai ser o patriarca do povo judeu. Eu te escolho para isso. Então, para as pessoas não entenderem erradamente, o povo judeu é o povo escolhido, não porque ele é melhor do que ninguém. Porque ele tem uma função dada por Deus. A função é manter as leis básicas da convivência humana para ser sempre um ponto de referência para a humanidade. Então, Deus deu as leis que foram dadas sem escrever para Abraão, e ele passou adiante, e depois de muitos anos, isso começou a ser escrito. Então, isso é ser judeu. Quer dizer, eu entendo minha função nesse mundo como um servidor. Eu estou aqui para servir. Isso é um. E o que aconteceu, que eu nasci no Brasil, mas com 23 anos eu fui para Israel. Aí eu encontrei uma outra face da condição de ser judeu. É a condição de ser israelense. Então, o que é ser israelense? É você viver em um país pequenininho, menor do que o Piauí, um país pequenininho, cercado de inimigos a todos os lados, nos querendo destruir, e tendo que lidar com tudo isso. E, ao mesmo tempo, absorver judeus que vêm do mundo inteiro, alguns foragidos, alguns vêm de países árabes em péssimas condições. Israel absorveu todos que vieram do Holocausto, por exemplo, que os ingleses bonzinhos metralhavam eles na praia, porque aquela região os ingleses receberam antes de 1948 para tomar conta, para ser criado no futuro Estado judeu. E eles tomaram conta, os ingleses, e resolveram que quem vem do Holocausto e pula dos navios para nadar para a terra e chegar na terra de Israel, famílias devem ser metralhadas na praia porque não vieram de acordo com o que estava escrito. Bom, isso é parte da história. Mas a condição de israelense me ensinou uma outra coisa. Israel hoje é provavelmente o maior contribuidor de tecnologia do mundo. Mas isso não é porque nós somos mais inteligentes. Isso é porque nós não temos opções. Então, se existem mísseis caindo nas nossas cabeças todo dia, a gente teve que desenvolver o computador mais rápido do mundo para quando o míssil sair, o computador saber exatamente a trajetória, aonde vai cair. Então, eu aprendi em Israel que não existem problemas. Não existem problemas. Existem equações a serem resolvidas. E a gente tem que resolver. Ninguém vai resolver para a gente. As pessoas podem ajudar Israel, mas o sangue é nosso. Sempre vai ser nosso. Então,
as ameaças, se nós não desenvolvermos uma maneira de lidar com elas, a gente não vai existir. E o mesmo com doenças. E o mesmo com aparelhos de medicina, com monitores, com tudo, com pílulas que você, em vez de fazer endoscopia, você toma uma pílula e a pílula filma tudo que tem no teu corpo. Quer dizer, eu posso falar 1 milhão de exemplos. Quer dizer, não existiria no mundo, eu sou orgulhoso, sou, não existiria no mundo um telefone celular sem tecnologia israelense. Não existiria no mundo um laptop, um computador sem tecnologia israelense. Eu acho a maior graça das pessoas que querem boicotar Israel. Eu quero ver eles jogando o telefone celular deles no lixo. Eu quero ver eles não usar computador. Quer dizer, então, não é que nós somos mais inteligentes. Se a gente não encontra soluções, a gente desaparece. Então, aí que quando, depois do Exército, isso foi depois, eu no Exército eu tive numa guerra por mais de 2 anos, quase 3 anos. E eu estava na infantaria, um tipo de paraquedismo, e eu era oficial, e tinha meus soldados, e lutávamos juntos. E muitos foram feridos. Um perdeu uma perna, um se queimou. E como já é um país muito pequeno, você cria uma ligação até com a família daqueles que foram feridos gravemente. E eu percebi que alguns deles ficaram dependentes. E ficaram dependentes em heroína da rua. E eu conversei com a família e o que eles me falaram, isso foi trauma da guerra. Eu falei, não, eu conheço eles muito bem. Não tem nada de trauma de guerra. Trauma existe em todos nós, que não tem nenhum soldado que passe por uma guerra, que é uma coisa horrenda, que não tenha trauma. Todos. Quer dizer, toda pessoa que já esteve em combate é um ferido mental. Todos. Bom, e eu sou curioso. Então, eu fui no hospital onde eles estavam internados, fui ver a ficha médica deles, e um foi operado 38 vezes, o outro foi operado 12 vezes, e durante o tempo de hospitalização recebiam morfina, dolestina, morfina, e óbvio que ficaram dependentes. Quando tiveram alta do hospital, o médico que os acompanhava tinha a tendência de reduzir a quantidade de opiáceos, mas o corpo pedia mais. Então, eles começaram a procurar na rua. E acharam heroína. Quer dizer, eu achei que tinha que ter uma maneira de reverter aquela situação. E depois do meu treinamento de intensivista, de tratamento intensivo, eu trabalhei com neonatal, que são nenéns que estão em tratamento intensivo, que nasceram prematuros. E eu vi 2 vezes neném de uma mãe dependente, que nasce com uma síndrome de abstinência que ameaça a vida dele. Então, o que se fazia é davam metadona ou davam morfina e tentavam, durante 45 a 60 dias, ir diminuindo as doses. Bom, 40% ficam com comprometimento neurológico sério. Aí eu falei, o que tem em comum entre um herói de guerra, um neném e um drogado na rua? O que tem em comum? Como é que as pessoas me falam que isso é um problema psicológico? Que problema psicológico tem esse neném? Verdade. Então, eu vi que o que é em comum é a biologia. É o mecanismo da fisiopatologia, o mecanismo de como uma doença se desenvolve. Então, eu entendi que é a mesma doença, é o comprometimento do sistema de endorfina. E quando eu entendi isso, procurar as respostas foi muito fácil. E as respostas não estão em coisas assim, fenômenos que eu escrevi, quer dizer, entenda bem, você é considerado gênio, geralmente, quando todos os outros estão dormindo. Então, eu estou falando num quarto que está todo mundo dormindo. Então, é óbvio que eu sou gênio, porque tudo que eu faço está em livros básicos de medicina. Eu não inventei nada. Eu desenvolvi baseado nos estándares de medicina moderna. Só isso. Então, se você pensar bem, quem trata de drogados? Vou te falar. Psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e drogados outros tratam deles próprios. Psiquiatra? Por que psiquiatra vai tratar de drogado? Pelo comportamento deles. Então, imagina que eu te dou uma martelada no joelho. O que você vai fazer? Você vai se comportar de uma maneira não boa. Verdade. Você vai ficar muito estranha. Você vai até gritar. O que você precisa? De um psiquiatra ou de um ortopedista? Ortopedista. Exatamente. Então, em medicina, quem é que lida com opiáceos
Todos os dias. Quem introduz opiáceos no cérebro de um paciente e lava e tira o opiáceo fora do cérebro? Anestesista. Anestesistas, exatamente. O anestesista faz isso todos os dias. Bota opiáceos para dentro, tira opiáceos para fora. Então, anestesistas e médicos de tratamento intensivo. Então, por que eles não estão tratando desses doentes? Eles entendem disso. Porque, tradicionalmente, isso é um problema de comportamento. Como eu te falei, um problema social. É um problema de personalidade. O ser humano, infelizmente, adora julgar outros seres humanos. Isso é uma coisa erradíssima. Em medicina, você não pode julgar ninguém. Você vê a parte biológica e a nossa função é optimizar o que a gente puder. Porque Deus criou tudo. E o médico tem que ser um pouco mais humilde e tentar interferir menos. Então, a gente vê o que foi comprometido, conserta o que for comprometido, e o meu tipo de reabilitação aos meus doentes, na hora que a química está balançada, é 3 coisas. Boa nutrição, que as pessoas tendem a esquecer que o cérebro é parte do corpo. Eles acham que o cérebro está flutuando no ar. Quer dizer, então as pessoas comem comida ruim, comem veneno, comem gordura, comem açúcar como loucos, e depois esperam se sentir bem, esperam não ficar deprimidos, esperam não ficar ansiosos. Então a pessoa continua vivendo uma vida dando veneno para o cérebro o dia inteiro, quer se sentir bem. Então vai tomar antidepressante, ansiolítico, um monte de remédio na farmácia para cobrir um problema, para tentar cobrir um problema que foi criado e é criado por ele próprio. Não há antidepressante que conserte isso se a química está toda errada. Então Deus nos dá a existência, mas nós não permitimos a vida de qualidade. Porque eu vou te falar uma coisa muito simples que as pessoas não pensam. A nossa vida, quer dizer, meu pai fez amor com a minha mãe. E teve aquele momento que no meio de... Quantos espermatozoides meu pai botou nela? Milhões. Qualquer outro que tivesse entrado no óvulo não seria eu. E se ele tivesse feito o amor 10 segundos antes, não seria eu. E se os pais deles, a mesma coisa. Não seria meu pai e não seria eu. Agora, se você vai atrás 100 gerações, as pessoas que não acreditam em Deus, eu acho até graça. Porque a possibilidade da nossa existência, para os cientistas, a possibilidade matemática da nossa existência é 0. Não é 0, alguma coisa. Não é nenhuma. E eu estou aqui e você está aqui. Então, a nossa vida é um milagre. Então, o que eu quero te falar é o seguinte. A vida nos é dada. Mas, em suma, a existência nos é dada. A vida nós temos que fazer. E a coisa mais básica é tratar bem do presente que recebemos. Mas o imediatismo da economia mundial, do capitalismo, que faz as pessoas querer ter tudo imediatamente, a gente fica distraído com o que é realmente importante nessa vida. Eu acho que se existe um diabo nesse mundo, a arma mais forte dele é nos distrair. É todos os barulhos que estão do lado, porque todo ser humano sabe o que é bom. Todo ser humano sabe o que é comida saudável e o que é comida não saudável. Todo ser humano sabe se comer bem vai ficar mais saudável. Mas por que todo mundo faz tudo ao contrário? Porque a gente é distraído o tempo todo. Quer dizer, toda pessoa na rua quer ser uma boa pessoa. Se você perguntar, se você vê no Facebook, que mundo maravilhoso. Eu sou maravilhoso, eu adoro as pessoas, gosto dos golfinhos, dos cachorros, gosto do meu vizinho. Mas a verdade é que está todo mundo lutando contra todo mundo por algum motivo que eu não entendo. Então, eu acho que esse tipo de doentes estão sendo julgados há muitos e muitos anos e por essa ignorância eles não recebem o tratamento humano que eles têm o direito. E como eles não recebem, os nenéns não recebem. Crianças que ficam doentes de câncer e são tratadas para o câncer e durante o tratamento recebem analgesia à base de opiáceos e ficam dependentes, são curadas do câncer, mas continuam dependentes e têm a vida destruída. Então a medicina consegue reverter o tratamento que eu desenvolvi, consegue reverter numa criança em 1h30. Uau!
esse problema. Então, o que eu estou lhe falando é que eu não sou uma pessoa orgulhosa do que eu faço. Eu sou uma pessoa... Eu não quero falar a palavra raiva, porque eu não tenho raiva no meu coração, mas eu tenho raiva, sim. Eu sou uma pessoa com raiva. Porque não é possível que eu faça isso e não está todo mundo fazendo. Mas tem muitos interesses atrás disso tudo. Então, a conversa é muito simples. Eu estou no Brasil porque é muito difícil, porque as pessoas têm muito interesse no que eu faço e eu tenho muitas ofertas para ensinar em vários lugares. Só que eu tenho que aprender durante os anos que eu tenho que entender com quem eu estou lidando. Porque as pessoas podem usar o que eu faço como um instrumento de fazer dinheiro e não ver nem para a esquerda nem para a direita pessoas que eu não quero lidar, porque no final vão fazer coisas ruins. E eu, há 3 anos atrás, tive um pedido muito emocionante. O Dr. Hélio Vilaça, que me contactou, um colega, que eu não o conhecia, e ele estava me contando de um paciente. E ele disse, eu não vou abrir mão desse paciente. Esse paciente vai morrer. O senhor tem que me ajudar. E a maneira que ele insistiu e me pediu para ajudá-lo, eu peguei um avião e vim aqui. Vim para Goiânia para tratar de um doente. E eu conheci o Dr. Hélio. E eu falei, esse é uma pessoa que eu quero colaborar com ele. Então, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou voltar ao Brasil. O Dr. Hélio vai botar um time junto, vai botar um anestesista, vai achar um bom hospital, e eu vou ter a maior alegria e privilégio de ensinar eles o tratamento, para poder fazer o tratamento estar aqui no Brasil. Porque, como gente vem da Austrália, vem da Europa, vem do mundo inteiro para Israel para ser tratado, eu sei que o Brasil é um país grande, mas como primeira etapa, a gente criou aqui em Goiânia um centro e a gente quer tratar das pessoas. E no futuro vamos ensinar em outros estados também. Gente, é emocionante isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, doutor Hélio, como é que está sendo essa experiência? Tem encontrado o doutor Weissman, né? E está vendo vidas ser transformadas também. Primeiramente, Kézia, eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso, né? Eu acredito muito em propósito, né? Então, Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Então, as coisas aconteceram por um motivo, existe um motivo atrás disso daí, e é o propósito pelo qual nós fomos chamados, né? E com grande alegria que nós recebemos todo esse conhecimento, né? E sendo aí um canal, né? Para as pessoas agora no Brasil. Isso é uma grande honra para nós, isso é maravilhoso, é grandioso demais, né? E principalmente por ver pessoas, né, que às vezes não tinham esperança de receber um tratamento, podendo estar livres agora, né, da dependência. Isso é grandioso, é maravilhoso. Vocês trataram agora essa semana alguns pacientes, né? Eu pude estar com vocês e ver essa transformação. É impossível não se emocionar vendo tudo isso acontecer, né, doutor? É verdade, é muito emocionante a gente ver, né, como a pessoa chega e quando ela sai, né, a diferença que existe aí quando ela chega e quando ela sai, né, do tratamento, é visível aos nossos olhos, né. O pouco que eu convivi com o doutor Hélio, né, tem mais ou menos uns 6 meses que a gente já se conhece, eu posso dizer que eu nunca vi um médico, até então, até te conhecer, com o coração tão voltado para o paciente, preocupado assim em ver realmente o bem do paciente, né? E quando eu conheci, inclusive conheci quem o senhor tratou, o paciente aqui no Brasil, eu entendi a união de propósitos, né? Eu acredito muito nisso, que nada acontece por acaso, e vi no olhar do paciente que foi recuperado a alegria de poder voltar a viver. E ele disse, se o doutor André não tivesse vindo, eu teria morrido. Ele me salvou. Primeiro, a gente tem que ter muito cuidado para a gente tirar de nós próprios qualquer tipo de arrogância, porque a arrogância cega. É verdade. E o que a gente faz é uma medicina bem básica. Não foi fácil desenvolver o tratamento, eu tive muitos momentos que foi difícil entender coisas que eu não tinha com quem aprender. Poder avaliar receptores de um doente, quer dizer, um doente que está dependente 2 anos não tem o mesmo tipo de dependência de alguém que está dependente há 20 anos.
Então, como é que você avalia as necessidades? Bom, tem muita coisa para contar, eu poderia. Quer dizer, não foi fácil, mas com isso, tudo que a gente faz é medicina. Então, você falar, parece um milagre, o milagre é o milagre da vida. O milagre é essa capacidade do corpo humano se recuperar tão rápido, de uma maneira tão brilhante, se você só corrigir um pouquinho. Então, é ao contrário, a gente trabalha com muita delicadeza, respeitando as funções do corpo. A gente não entra com o pé pesado e tenta ser arrogante e fazer... Não. É um tratamento que exige uma observação clínica individual de cada doente muito grande. Existe um método, existe um caminho, existe um objetivo no que a gente faz. Mas todos os medicamentos que a gente usa, a gente tem que usar de uma maneira bem delicada. Por exemplo, as pessoas acham que o tratamento é sob anestesia. Eu uso anestéticos, mas não é anestesia geral, porque o doente respira espontaneamente o tratamento inteiro. Se eu beliscar o braço do doente, ele vai mexer o braço, mas isso diminui os riscos de anestesia, é óbvio. Então, quer dizer, todo o tratamento foi desenhado de uma maneira que ele seja seguro para todos. Quer dizer, eu não vejo, em termos da segurança do tratamento, eu não vejo esse doente que está em frente a mim. Eu faço as coisas e desenvolvi as coisas de uma maneira que seja seguro para 10 mil doentes, para 20 mil doentes, não para um. Quer dizer, todo foi desenhado de uma maneira muito delicada e muito meticulosa para poder chegar onde a gente chegou, mas no final é medicina básica. Tempo, às vezes, as pessoas assustam, né? Em até 36 horas isso acontece. Quer dizer, a gente não está numa corrida contra nada. Mas, por outro lado, o hospital não é lugar para a gente, não é um lugar saudável para você estar. Então, o tratamento dura o que ele dura, e na hora que o doente não necessita mais cuidados médicos, a gente dá alta para o doente. E tem uma fase ainda de recuperação total que pode demorar uns 2 dias, porque no final anestéticos que o doente recebe durante 4, 5 horas. O doente passa uma crise de abstinência que levaria 3 semanas, ele passa em 5 horas. Quer dizer, então o corpo passa por um estresse específico, mas em 2 dias depois o doente pode voltar a todas as suas atividades. A maioria desses dependentes, eles são da área de saúde? Eu não vou dizer que a maioria, tem muitos da área de saúde. Tem muitos da área de saúde, de todos. Você acha que pelo cansaço, não, pelo excesso de trabalho? Entenda, todos nós queremos nos sentir bem. Sim. E todos nós, pelo menos pessoas com mais de 18 anos, eu acho que infelizmente um pouco menos que isso, sabe o que é o prazer da endorfina. Quando você faz atividades físicas que elevam muito o teu pulso, quando você corre ou quando você faz amor, quando essa atuação termina, principalmente amor, o corpo tem que botar, a pressão tem que descer, o pulso tem que descer. E como é que o corpo faz para diminuir todo o ritmo que estava muito acelerado? Você, quando chega a um clímax, a um máximo, o corpo te libera uma quantidade grande de endorfina. E isso é aquela sensação que as pessoas descrevem como maravilhosa, que depois você pode fechar o olho e dormir. Descansar. Então, por exemplo, quando alguém fecha o olho e dorme e vira as costas, e o outro lado fica assim... Como assim? Fica reclamando que o outro lado não chegou naquele lugar. Bom, o que eu estou te falando é que o opiáceo está dentro de nós, e é uma coisa realmente que nos faz sentir muito bem. Então, imagina que alguém foi um dentista com uma dor de dente, tomou um opiáceo e, de repente, não só que melhorou a dor de dente, mas ele está sentindo um amor por tudo. Ele olha, de repente ele olha para a acompanhante, para a esposa, e ele está apaixonado de novo. Você está entendendo? É isso que o opiáceo te faz sentir. É um bem-estar físico, psicológico? Não, é mais psicológico até do que físico, que você sente a dor, mas ela não te incomoda, que você está tão feliz. Então, é até normal que uma pessoa que viva com estresse vai continuar dizendo que o dente está doendo para justificar tomar mais. E muitos caem nesse problema.
porque o cara vai ter uma cirurgia de joelho e ele tinha um monte de problemas, de repente ele volta para casa, oi, minha casa está bonita. Olha para a esposa, você está linda hoje, o que aconteceu? Não aconteceu nada, só que ele está sob o efeito de opiáceos. Então, é humano que ele vai querer continuar tomando. Aí o doutor fala, mas não está melhor a tua perna? Ah, mas está doendo muito. Eu preciso mais um pouco daquela medicação. E aí, de repente, a festa acaba. Porque ele começa a criar receptores, o sistema de endorfina vai cair, aí, de repente, ele vai ter dor, realmente dor mais forte do que ele já teve. Aquele anjozinho que nos abraça desaparece, porque aquele efeito desaparece e você passa a ser um zumbi. Você passa a viver num mundo que você não tem mais prazer e que você está dependente, começa a sofrer, você acorda de manhã com náusea, com vômito, com dor no corpo inteiro, até você achar um opiáceo. Quer dizer, aí a vida passa a ser um inferno. E é isso. Quer dizer, é uma coisa humana, não é uma coisa que a gente tem que as pessoas têm que ter vergonha. Isso é uma coisa humana que acontece com... Eu tratei de pessoas inteligentíssimas, pessoas até que conhecidas, que eu sempre admirei pela sua inteligência, pela sua arte, pela sua... Quer dizer, eu não posso te falar nenhum tipo específico de seres humanos que tem mais tendência de se transformar. Todas essas teorias, eu encontrei elas errôneas, totalmente. Quer dizer, eu tratei de pessoas que eu tinha grande admiração há anos por essas pessoas. Quer dizer, todo o nível da sociedade você tem pessoas com dependência. Bom, a gente tem aqui também o Ben, né, seu filho. Fala um pouquinho aí dessa união, desse trabalho que ele está desenvolvendo com você. É simples e complicado, como tudo na vida, graças a Deus eu tenho a felicidade e o privilégio de casar com uma mulher maravilhosa que me deu 6 filhos. Uau! E... São 5 meninos e uma menina, não é isso? E o Ben é o terceiro. E eu tive alguns problemas médicos há uns 3 anos atrás, que eu tenho alguns ainda, e o Ben veio me ajudar, porque eu estou agora ensinando nos Estados Unidos, já há uns anos, e de repente eu descobri nele um administrador genial. Uau. E ele entende melhor do que eu o mundo de hoje, os meios de comunicação, como eles funcionam, porque meu nariz está sempre em cima do doente e eu estou menos ligado ao que está acontecendo em volta. Eu procuro não me distrair muito com as coisas do mundo, porque eu tenho minha missão, e a minha missão é fazer esse tratamento estar viável para quanto mais pessoas no mundo. Quer dizer, meu problema agora não é tratar de mais 1000 doentes, mas é ensinar mais 1000 médicos. Uau. Essa é a minha função. Quer dizer, eu acho que eu tenho que fazer jus à minha respiração. E enquanto eu estiver respirando, eu tenho que usar essa oportunidade de ensinar mais alguém. E o Ben viu, óbvio que ele sabia desde que nasceu o que eu faço, mas dessa vez ele viu os doentes. Ele ia me ajudar um pouquinho, ele ia ficar 1 mês comigo, 2 meses. Ele viu o doente, ele viu os olhos do doente, ele viu as lágrimas dos doentes, e ele ficou tão envolvido que ele não quis mais largar. E isso é Deus, porque isso me ajuda. Ele tirou dos meus ombros toda a parte de administração, de toda a parte de coordenação de coisas, e hoje eu posso ficar livre totalmente, só para ensinar. Ben, como que você recebe essa missão que está sendo transferida para você agora? How did you accept this mission that was placed in your shoulders? It was very easy for me for 2 reasons. The first reason, this is my father. And since I was born, I remember my father trying and fighting for this mission. It's not new. He's doing it for many years. And since I was a baby, I saw this. And second, my father, in order to achieve this mission, he moved to America. He left to America and sacrificed everything. He closed a lot of his activities in other places to achieve, because America, they say, if something happens in America, it's happening everywhere. So I saw how much he sacrificed. I was a musician 3 years ago. I was having my studio. I was doing pretty okay. But after I came to help a little bit and then I came back, I saw that I'm much more useful
there and not in my music studio. With all due respect to music, which I love very much, and I think music is very important, I saw that I have much more meaning, like you said, my mission. I received the mission, I accepted the mission, and I said to myself, I'm going to move to America, I'm going to be with my dad, and I'm going to improve everything I can see. Everything in my eyes that I can see that I can improve, even by millimeter. I will improve, and I'll do the best I can. We have to translate. The Você quer que eu subtitles? traduza? Bom, eu estou traduzindo meu filho. Ele disse que tem 2 motivos básicos que ele aceitou com muito amor e felicidade e alegria. Essa missão foi posta nos ombros dele. A primeira, porque eu sou pai dele. E ele fala que desde que ele nasceu, ele me viu lutando, não só para tratar os doentes, mas para mudar essa situação no mundo de como os doentes são vistos, para tentar introduzir esse tratamento como um tratamento básico em medicina. Então, ele viu minha luta o tempo todo. E quando ele foi para os Estados Unidos, ele era um músico antes, que estava bem sucedido, tinha um estúdio e trabalhava como músico também. Mas ele, quando esteve nos Estados Unidos, que ele viu as coisas, ele disse, a minha obrigação é optimizar, é melhorar tudo que eu puder, seja o que for. Cada coisinha que eu puder melhorar um pouco para fazer a vida do meu pai mais fácil e para melhorar as atividades dele, eu vou fazer. E devagarzinho ele foi tomando mais e mais responsabilidades sobre mais e mais âmbitos do que eu faço. E hoje em dia ele é o CEO, que é o diretor-geral, e é uma posição que eu venho procurando há 20 anos ou 30 anos alguém para estar nessa posição e nunca consegui encontrar. Porque é complicado. Porque era para ser ele. Era para ser ele. Deus sabe o que faz. Porque Exatamente. É complicado. Porque às vezes, você entenda, às vezes vem pessoas que têm que ser tratadas que não têm um centavo. E as companhias de seguro não pagam pelo tratamento. O que você faz? Então, eu não vou falar o que a gente faz, mas é complicado. Eu imagino. Então, tem que ser uma pessoa que seja um ser humano, primeiro de tudo. Verdade. Que tenha compaixão, primeiro de tudo. Que tenha gratidão, que não seja arrogante. Que veja cada paciente como um irmão, como um filho, porque isso que é. Eu acho que a humanidade, nós somos todos entrelaçados, é como uma renda. Que estamos um dentro dos outros e é isso. E o que passa com um, passa com a gente. E a gente tem que ver o mundo assim. Gente, tá tão gostoso, né? Já tem uns 40 minutos que nós estamos conversando aqui. Mas antes da gente encerrar, eu não posso deixar de perguntar. A gente estava no restaurante e o Dr. Wiseman falou sobre relacionamento, sobre amor, da importância do amor, né? Para o ser humano, até para ele se sentir bem também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como você vê o relacionamento do ser humano, o valor que ele dá a pessoas. Bom, eu vou tentar simplificar porque a gente está terminando já essa conversa. Então, vou tentar falar de uma maneira bem simples. Ok. A nossa química, a química do nosso corpo tem um sentido para estar aí. E tem um sentido muito importante. Ela está aí para ser estimulada. Então, a coisa mais importante na vida são as emoções. Ninguém lembra exatamente a quantia que tinha na sua conta de banco há 6 anos atrás, no dia 12 de agosto. Verdade. Mas ninguém esquece o primeiro beijo. Então, o que eu estou te falando é que a vida são emoções. E amor é uma coisa muito profunda nas emoções. Só que para você sentir amor, você tem que ter gratidão. E aí está a chave da vida. Porque quando você tem gratidão, você pode sentir amor. Se você não tem gratidão, nada é bom o bastante para você. O seu marido não é bom o bastante, sua mulher não é bom o bastante, seu trabalho não é bom o bastante, seu dinheiro não é bom o bastante, sua casa não é bom o bastante, seu carro, nada é. Você sempre acha que você merece mais. Então, você começar a cada dia, porque a tua vida começa a cada dia. As pessoas pensam em passado, presente e futuro. O passado é um álbum de fotografia. O presente nunca existiu. E o futuro está na mão de Deus. Então, você abre seus olhos de manhã e vai exercitar o amor em tudo que você fizer. Mas, para isso, tem que ter gratidão. Então, quando você acha uma companhia, uma pessoa que tem os mesmos conceitos que você, uma pessoa que vê o mundo na mesma direção que você vê e você resolve criar uma família,
O amor pode ser desenvolvido por centenas de anos. Não existe casamento chato. Existem pessoas sem gratitude que estão distraídas pelas armas do diabo, que é a distração das coisas que nos estão em volta, e não está vendo o tesouro que tem. Porque em todos os sentidos, nós temos os 5 sentidos classificados, quer dizer, que é cheiro, que é a visão, que é o gosto, que é o tocar, que é tudo, o ouvir. Isso não tem fim. Eu preciso, com a minha esposa, mais uns 345 anos para poder sentir todos os cheiros que ela tem. Ainda vão mudar. Quer dizer, então, a arte do amor é uma coisa que não tem fim. E quem estiver me ouvindo agora, declara amor agora. Esquece todas as decepções, porque as pessoas... eu conheço ela muito bem, ou eu conheço ele muito bem. Não, ninguém conhece ninguém, porque as pessoas mudam todos os dias. Ninguém sabe os pensamentos de uma pessoa de ontem e como estão afetando o dia dela de hoje. Então, observa o seu companheiro, a sua companheira. Observa, saiba das necessidades deles antes deles falarem. E tenta servir, porque aí as pessoas se abrem. Porque a pessoa, quando se sente não apreciada, a pessoa, quando se sente não entendida, a pessoa se sente sozinha. E uma pessoa, quando se sente sozinha, ela se fecha. Então, eu acho que todos nós temos um poder de fazer outros seres humanos sentirem coisas maravilhosas. Mas, para isso, tem que estar aberto. E para as pessoas estarem abertas, as pessoas têm que confiar. Então, o que eu estou dizendo é que todos nós temos que exercitar mais a atenção ao outro. Olhar nos olhos, observar a respiração, ver se a pessoa está bem ou se não está. Não ficar exigindo nada. Ter gratidão pelo que você recebe. E tudo que você receber a mais é um bônus. Fica preocupado mais do que você está dando. Porque eu acho que as pessoas vivem uma vida inteira e levam consigo para o outro mundo, não sei para onde, um monte de tesouros que não foram usados. E é isso. E a nossa eternidade está aqui, nesse momento. Essa é a nossa eternidade. Eu não sei se eu vou ter mais um minuto, mas agora eu estou aqui. E eu quero sentir amor e eu quero dar amor. Que lindo, gente. Não, é impossível não emocionar e não te admirar, né? Eu já te admirava pelos olhos do Dr. Hélio, pelo paciente que foi atendido. E vamos finalizar, então, agradecendo a sua participação, Dr. Hélio. Obrigada. Obrigado, que foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Ben. Thank you very much. Ele entende um pouquinho, tá, gente? Um pouco. E, doutor André, a gente ora para que você volte mais vezes. Se Deus quiser. Venha fazer aqui sua segunda casa. Seja muito bem-vindo sempre. Se Deus quiser. E continue exalando esse amor que tem dentro do seu coração, porque faz a diferença aqui. Obrigado mais uma vez. A gente encerra nosso Você Pode Mais, porque você, com certeza, depois de hoje, aprendeu que pode muito mais.